Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, ele explica dizendo: Bainama nahnu julusun. Nesse dia nós estávamos sentados com o Nabi alayhi salatu wassalam. Primeiro, nós temos que saber que um Sahaba, ele não precisa explicar às pessoas onde estava para trazer um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um Sahaba é só dizer: Sami'tu Rasulallah, eu já ouvi o Nabi a dizer. Ou é só dizer: Kala Rasulullah, o Nabi disse isto. Se nós ouvirmos um Sahaba a dizer: nesse dia eu estava num cajueiro, ou nesse dia estava num coqueiro, ou nesse dia me carregavam com o Nabi, como é o hadith de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, que ele diz: Kuntu radifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nesse dia me carregavam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois o Nabi alayhi salatu wassalam disse: Ya gulam, ó jovem, inni u'allimuka kalimat, eu vou te dar palavras, vou te dar frases, vou te dar conselho, yanfa'aka Allahu bihinna. Aqui Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, antes de ele trazer as palavras do Nabi, ele explicou que eu fui carregado com o Nabi alayhi salam. Se nós vermos um Sahaba a explicar onde estava, ele tem um objetivo antes de trazer as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, essas palavras de Umar querem dizer o quê? Número um, quando ele diz: Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, enquanto estávamos sentados com o Nabi alayhi salatu wasalam. Número um, o Umar radiallahu anhu quer mostrar o comportamento dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era mulazamatu nabi alayhi salatu wassalam. Eles sempre ficavam com o Nabi alayhi salatu wassalam. Até chegou um tempo que o Nabi alayhi salatu wassalam não tinha tempo de descansar de Kailula e nem tinha tempo de ele dormir, mesmo à noite. Os sahabas queriam ficar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a ouvirem as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois Allah subhanahu wa ta'ala, quando trouxe aquela proibição de chegar em casa de alguém depois do Isha, e de chegar em casa de alguém antes do Fajr, de chegar em casa de alguém depois do Dhuhr, e de chegar em casa de alguém antes do Asr, que era para descansar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os sahabas sempre sentavam com o Nabi alayhi salatu wasalam. Enquanto nós de hoje em dia, nós sentimos preguiça em fazer 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos perante um álimo para nos explicar palavras de Allah e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os sahabas sempre estavam com o Nabi, sempre estavam com ele, sempre. Até Allah subhanahu wa ta'ala ficar satisfeito com os sahabas e dizer: radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah está satisfeito com os companheiros do Nabi alayhi salam, e os companheiros do Nabi estarão satisfeitos com Allah subhanahu wa ta'ala. Número 2, o Umar radiallahu anhu queria mostrar a humildade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como é que o Nabi alayhi salatu wassalam, ele deixa sua esposa? Como é que o Nabi alayhi salatu wassalam deixa sua casa? Como é que o Nabi alayhi salatu wassalam deixa seus afazeres e cria um tempo para sentar e conversar com seus companheiros? Isso é humildade do Nabi alayhi salatu wassalam. É que neste hadith de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, quando ele diz: Kuntu radifa Rasulillah, eu fui carregado com o Nabi alayhi salam. Ele também quer mostrar a humildade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos lá imaginar, o Nabi, ele é acima de um professor. O Nabi alayhi salam é acima de um enfermeiro. O Nabi alayhi salam é acima de um policial. O Nabi alayhi salam é acima de um administrador. O Nabi alayhi salam é acima de um governador, é acima de um presidente da república. O Nabi alayhi salatu wassalam, ele é chefe dos anbiyas, como disse o dono: Ana sayyidu walad Adam wala fakhar. Eu sou o chefe do ser humano, mas não estou a falar por orgulho. É porque fui ordenado para falar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Nabi alayhi salatu wasallam diz: Ana akramu ibadillahi indallah. Eu sou a criatura mais honrada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Biyadi liwa'ul karam. Nesta minha mão encontra-se a bandeira de honra. Wa ana
awwalu man yashaka anhu al-qabr yawm al-qiyamah. Eu sou o primeiro que vai sair da campa no dia de juízo final. O que é que significa isso, ser o primeiro em sair na campa no dia de juízo final? Significa ser limpo de pecados, significa ser o honrado, significa ser o escolhido, porque nós vamos sair das campas consoante o nosso nível de pecados. Aquele que tenha muitos pecados, ele vai demorar a sair da campa no dia de juízo final. Por causa da carga que você leva, você vai ter que levar a sua pasta de pecados, a sua pasta de ziná, a sua pasta de mentiras, a sua pasta de roubo, a sua pasta de shirk, a sua pasta de hipocrisia, todo tipo de pecado que você fazia, vai ter que levar consigo quando sair da campa. Então, por causa desses pecados, você vai estar bem carregado e vai demorar a sair do cabore. Agora, o mais piedoso da terra é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por essa razão, ele é o primeiro a sair da campa no dia de juízo final. E ele disse: Ana awwalu man yadkhulu al-jannata yawm al-qiyamah. Eu sou o primeiro a entrar no Jannati no dia de juízo final. Esse é que é o Nabi alayhi salatu wassalam. Essas é que são as qualidades do Nabi alayhi salatu wassalam. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Coran: وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Você, Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala vai te dar no dunya assim como no akhira, até você ficar satisfeito. Inna laka la ajran ghayra mamnun. Você, Muhammad, tem recompensas ilimitadas. Kada afa Allahu anka. Você, Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala já te perdoou. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah subhanahu wa ta'ala já perdoou os seus pecados passados, assim como futuros. Isso a se dizer para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Nabi alayhi salatu wassalam, Allah disse para ele: wa rafa'ana laka dhikrak. Eu quis que você, Muhammad, fosse famoso. Eu quis que você, Muhammad, fosse famoso. Única criatura que você tem que acordar com o seu nome e dormir com o seu nome. No Fajr, Allah ordenou para você gritar o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. No Duhur, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. No Asr, no Maghrib, no Isha, antes de você dormir, tem que dizer Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Esse aqui é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós já imaginamos um homem com essas qualidades todas. Mesmo assim, leva seu transporte. Ao passar pelos bairros, pelas ruas, leva um jovem, leva um miúdo como Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma e carrega-lhe, põe-lhe no seu transporte. Sai, abandona seus afazeres e vai sentar com os seus companheiros para ensinar o dini. Um homem com essas qualidades todas. Agora, quem é que dentre nós faz isso? Um professor que sai de casa, vai para a escola e encontra seus estudantes pela estrada. Quem para, leva um estudante e coloca na sua motorizada. Um enfermeiro que sai de casa, vai para o hospital, vai para a sua unidade sanitária, encontra os doentes a caminharem. Quem dentre eles para e leva aquele doente e põe na sua motorizada até na unidade sanitária. Ou um policial, um juiz que sai da sua casa a ir para o tribunal. Quem dentre eles para no caminho e leva aquelas pessoas que sabem que vão trabalhar com essas pessoas. Ou um governador que vai dar um comício. Quem é que para no caminho e leva aquela população que encontra a caminhar pelas ruas enquanto vão no mesmo lugar. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com todas essas qualidades, ele sentava com os seus companheiros. Ele sentava com os seus companheiros. Esse aqui é o objetivo do Umar radiyallahu anhu, quando ele diz: "Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Está a mostrar o comportamento do Nabi, a humildade do Nabi, e está a mostrar ao mesmo tempo a preocupação dos sahabas com o dini, mulazamatu dos sahabas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isso tem que acontecer hoje em dia. Os ambientes já morreram, ficaram os ulamás. O ânimo não pode ficar isolado, o ânimo não pode ficar sozinho. Você tem que fazer mulazama, tem que andar com ele,
Por isso o Nabi alayhi salatu wassalam prometeu várias recompensas para quem marca um passo com um álimo, para quem come com um álimo, para quem dorme com um álimo, para quem fica alguns minutos com um álimo, quem faz mulazamatul ulama, quem permanece com os ulamás, ele foi prometido grandes recompensas com o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E tola alayna rajulun, de repente apareceu um homem. Aqui, Umar radiallahu anhu, ele queria mostrar a estranheza daquele homem. Quer dizer, primeiro ele apareceu de repente. E diz, wala yura alayhi atharu safar. Nele não se via sinais de viagem. Tipo, essa pessoa não saía de longe. Wala ya'rifuhu minna ahad. E dentre nós ninguém lhe conhecia. Porque se fosse uma pessoa de perto, nós haveríamos de lhe conhecer. Ele queria mostrar de que o homem que apareceu naquele momento não era um homem qualquer. Não era um homem qualquer. Por isso que no fim do hadith, o Nabi alayhi salatu wassalam, depois de aquele homem ter saído, o Nabi alayhi salatu wassalam perguntou aos sahabas: vocês conhecem Man Sa'il? Quem é aquele homem que estava aqui a colocar suas questões? Vocês conhecem? Eles disseram: Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah e o seu mensageiro melhor sabe. E essa palavra Allahu wa Rasuluhu a'lam é uma palavra de humildade dos sahabas. Há muito tempo, quando o Nabi, no início do Islã, o Nabi perguntava uma questão, os sahabas respondiam erradamente. Porque na educação profética, o Nabi alayhi salatu wassalam, para chamar a atenção, ele colocava algumas questões só para chamar a atenção, não para você responder, mas sim para criar a atenção. A resposta seria ele mesmo a dar. Por exemplo, uma vez o Nabi alayhi salatu wassalam perguntou: Atadruna man al-bakhil? Vocês conhecem uma pessoa que é avarenta? Os sahabas responderam: sim, ya Rasulallah. Man la yunfiqu ma indahu, ya Rasulallah. É aquele que tem riqueza e mesmo assim não gasta, não dá em caridade. Logo o Nabi alayhi salatu wassalam disse: não. Innama al-bakhilu, o verdadeiro avarento, man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. É aquele que ouve meu nome e não diz sallallahu alayhi wa sallam. Logo os sahabas ficaram: já falhamos, aqui mesmo já falhamos. No outro dia o Nabi alayhi salatu wassalam lhes perguntou: Atadruna man al-muflis? Vocês conhecem quem é o mais desgraçado? Os sahabas disseram: não, ya Rasulallah. Sim, nós conhecemos o desgraçado. Man la dirham lahu wa la mata'. É aquele que não tem dinheiro e nem tem mercadoria. Logo o Nabi alayhi salatu wassalam disse: não. Innama al-muflis, o verdadeiro desgraçado, man ya'ti yawm al-qiyamah. É aquele que há de vir no dia de juízo final, bil hasanati kal jibal, com recompensas do tamanho de uma montanha. Walakin ya'ti kad shatama hada. Só que no dunya já tinha ofendido este, o daraba hada, já tinha batido aquele, o zalama hada, tinha injustiçado o outro, o akala mal hada, comeu a riqueza do outro. Fayu'khadhu min hasanatihi. Então Allah subhanahu wa ta'ala vai pegando as suas recompensas, vai entregar àquela pessoa que ele andava a injustiçar no dunya. Logo os sahabas viram: oh, nós já falhamos, já falhamos. Isso aconteceu em vários hadiths. Então no fim do Islã, quando o Nabi alayhi salatu wassalam perguntasse uma coisa: Atadruna man sa'il? Vocês conhecem a pessoa que estava aqui a colocar questões? Então sempre os sahabas no fim do Islã diziam: Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah e o seu mensageiro melhor sabe. Isso é respeito ao profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. É respeito ao Nabi alayhi salatu wassalam. Então o Nabi lhes explicou: fa innahu Jibril. Aquele que estava aqui é o Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Veio para vos ensinar a vossa religião. Então o Umar radiallahu anhu, quando citou as qualidades daquele homem, queria mostrar a estranheza de que era um homem estranho, não era um homem qualquer, era Jibril alayhi salatu wassalam. Depois, a maneira que ele sentou, a maneira que ele se apresentava, Shadidu Bayadu Siabi, ele quer mostrar a purificação. Quer mostrar o quê? A purificação, de que era um homem muito limpo e puro. Como disse o Nabi alayhi salatu wassalam: Inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah é puro, não aceita o ibada dos impuros. Significa que o muçulmano tem que andar limpo, tem que andar com uma batina limpa, um cabelo organizado, as barbas organizadas, as unhas cortadas das mãos, dos pés, os pelos nos sovacos,
embaixo do umbigo, cortados. E isso o Nabi alayhi salatu wasalam fazia em todas as quintas-feiras antes do Jumá. Essa era a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas o muçulmano de hoje, sua barba, você encontra um fio lá, outro fio lá, não anima, ver barba dele não anima. O cabelo dele é um cabelo desorganizado, não anima ver aquele cabelo. Os sovacos, quase ele faz rasta, ele não corta, não limpa. E ele pensa que isso é uma brincadeira. E ele quer que o salat dele seja aceite, ele quer que o seu wudu seja aceite, quer que o seu jejum seja aceite. Allah não vai aceitar, porque inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. É o mesmo quando você vai na madraça. Quando você vai na madraça, tem que estar limpinho, tem que escovar, tem que escovar os dentes, usar uma boa roupa, se perfumar para você ir na madraça, para não ficar com shaitan, para você perceber bem a matéria. Então são aquelas qualidades que Umar radiallahu anhu explicou de que ele tinha uma roupa muito limpa. Agora, quando ele disse Shadid Sawad Shar, o cabelo dele era preto, ele quer mostrar de que era um jovem, não tinha cabelo branco, ele era um jovem. O que significa que a juventude é a idade aconselhável para nós procurarmos o conhecimento. Por isso, aquele que foi carregado com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi um jovem, foi um miúdo, e disse: Ya gulam, ó jovem, inni uallimuka kalimat, eu vou te dar frases, vou te dar conselhos, yanfa'aka Allahu bihinna, Allah vai te ajudar no futuro da sua vida, Allah vai te ajudar. Era um jovem, e ele conservou as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas você encontra um irmão hoje, ele tem 35 anos, ele tem 40 anos, tem 45 anos, não conservou nem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não se preocupa com isso, não se preocupa. Então aqui mostra de que o jovem deve se empenhar na procura do conhecimento. O jovem tem que se procurar o conhecimento. E o conhecimento é que é a base da nossa salvação. Sem conhecimento não há como nós salvarmos, não há. Por isso, a primeira coisa que fazia um homem, quando abraçasse o Islã, ele abraçava o Islã com o Nabi alayhi salatu wasalam, e o Nabi alayhi salatu wasalam lhe ensinava o salat. Lhe ensinava o salat. Lhe ensinava alguns surates do Sagrado Coran. É a segunda coisa você a fazer depois de abraçar o Islã. Aprender. Tudo que está no Islã, você não pode fazer nada sem aprender. Por isso o Nabi alayhi salatu wasalam dizia no salat: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Rezem como vocês me viram a rezar. Ele dizia sobre o wudu: Man tawadda'a misla wudu'i hada. Aquele que for a fazer a ablução, como eu fiz esta ablução. Ele falava lá no Hajj: Khudu manasikakum anni la'alli la alqakum ba'da ami hada. Peguem a vossa tradição do Hajj aqui, porque é possível que depois daqui eu não venha mais fazer o Hajj, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, nós não vimos o Nabi alayhi salam a fazer salat, nós não vimos o Nabi alayhi salatu wasalam a fazer wudu, nós não vimos o Nabi alayhi salatu wasalam a fazer o Hajj. Então, para nós fazermos o ibadah como ele fez, precisamos entrar na madraça e aprendermos as palavras, os hadiths, as passagens do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só dessa forma é que nós teremos salvação, à procura de conhecimento, à procura de conhecimento. Então Jibril alayhi salatu wassalam, dizem que asnada rukubatayhi ila rukubatayhi, ele direcionou os seus joelhos para os joelhos do profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Isso também mostra a maneira de como um que procura o conhecimento deve sentar perante o seu estado, perante o seu malimo, perante o seu professor. Como é que deve se sentar na madraça, como deve se sentar na mesquita. Existem posições que quando você senta na madraça, o shaitani se apodera de si. Você pode fazer ali 2 horas a escutar aquela palestra, mas você não sair com nada por causa da posição que você usou quando você estava na madraça, quando você estava na mesquita. Pessoas só chegam no Jumá para escutar o khutbah, já estendeu pernas. Não respeitou logo o khatib, não respeitou a pessoa que está a fazer o khutbah, não respeitou o seu imam, não respeitou o seu sheikh,
não respeitou o próprio khutbah. Outro chega, está a encostar a parede, não está doente, não está velho perante o khutbah, está a encostar. E nesses momentos logo o que acontece? Facilita o sono, a tranquilidade, logo você dorme. Dorme. Depois de dormir, só vai acordar, só kad qamat as-salat. Ele acorda, logo só para no salat, Allahu Akbar. Em vez de fazer wudu, só para no salat, Allahu Akbar. Não tem khutbah e não tem salat. Como explicou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se você dormiu, tem que fazer o quê? Wudu. Então existem posições, meus irmãos, de sentar, boas, que trazem tranquilidade, que te impedem você apanhar o sono. E dessa forma você escuta as palavras de Allah por muito tempo. Então é essa posição que ele usou quando estava com o Nabi alayhi salatu wassalam. E quando chegou lá disse, Ya Muhammad. E dizem que dentre as criaturas, quem tem o direito de chamar o profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam dessa forma é o Jibril alayhi salatu wassalam. Nenhum crente está permitido em chamar dessa forma o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso vem no versículo de Allah. Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós crentes, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Não levantem as vossas vozes acima da voz do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. E não podem chamar o Nabi alayhi salatu wassalam do jeito que vocês se chamam. Se vocês chamaram o Nabi do jeito que vocês se chamam, o que vai acontecer? An tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. O vosso salat, o vosso jejum, a vossa caridade, o vosso hajj não será aceito perante Allah, mas vocês não vão se aperceber por faltar respeito ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse o Nabi, disse Rasulullah, ou disse o profeta Muhammad, e depois de lhe mencionar, você tem que dizer sallallahu alaihi wasallam. Disse akhbirni anil Islam, explica-me o que é Islam. Allah subhanahu wa ta'ala explicou o que é o Islam. Islam é a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, é a religião de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz inna ad-dina inda Allahi al-Islam. A religião perante Allah é o Islam. E disse em frente: وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Aqueles judeus e cristãos sabem muito bem que a religião perante Allah é o Islam. Só que eles divergiram بَغْيًا بَيْنَهُمْ, por rebeldia. Por rebeldia, eles se divergiram, deixaram a religião de Allah de lado. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no Sagrado Corão: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Esta vossa religião é a religião completa. Hoje já completei vossa religião. Wa atmamtu alaykum ni'mati. E completei sobre vós todas as minhas formas de favorecimento. A pessoa mais favorecida perante Allah não é aquele que tem carro, não é aquele que tem boa casa, não é aquele que tem boa mulher, não é aquele que tem muitos filhos, não é aquele que tem emprego, não é aquele que tem muito... Não. A pessoa mais favorecida perante Allah é aquele que tem Islam. Wa atmamtu alaykum ni'mati. A pessoa que tem Islam, Allah já lhe favoreceu no máximo. Wa raditu lakum al-Islam dina. E estou satisfeito, ou estarei satisfeito, só e só com a pessoa que professa a religião do Islã. Man yabtaghi ghayra al-Islam dina, quem comparecer no dia de juízo final com uma religião que não é do Islã, falan yuqbala minhu. Allah não vai aceitar. E se Allah não aceitar sua religião, o que vai acontecer? Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. No dia de juízo final você estará na companhia dos perdidos. Quem são os perdidos? Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna alladhina kafaru, qualquer aquele que é kafir, todo aquele que negar o Islã. E quando ele nega o Islã, ele tem justificação. Min ahli al-kitab. Ele diz: eu tenho minha religião, eu sou do sétimo dia, eu sou de João Batista, eu sou testemunha de Jeová, eu sou católica, eu sou cristão, eu sou judeu.
wal mushrikina. Ou ele vai dizer, epa, os donos estão a proibir essa religião, os donos. Os donos, está a falar os jinnis aí. Os jinnis estão a proibir essa religião, eu. Meus antepassados estão a proibir essa religião. Esse já é mushrik. Allah subhanahu wa ta'ala disse, fi nari jahannama, khalidina fiha. Todos os cristãos, os judeus, os adoradores dos jinnis, os adoradores de Jesus, de cruz, de montanha, de raízes, adoradores de garrafas, de panelas de barro, adoradores de curandeiros, adoradores de mortos, todos esses estarão no fogo infernal, khalidina fiha, e nunca vão sair de lá. Nunca vão sair do fogo infernal, porque cometeram um grande pecado. Ulaika, esse tipo de pessoa, como sharrul bariya, são piores criaturas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Man yabtaghi ghayra al-islam dina, aquele que comparecer com uma religião que não é do Islã, Allah subhanahu wa ta'ala não vai aceitar. Então quando Jibril alayhi salatu wassalam disse, akhbirni anil Islam, explica-me o que é o Islã. O Nabi alayhi salatu wassalam poderia definir de que Islã é uma religião de Allah. O Islã é uma religião que quando você não professa, Allah não aceita o seu ibada. O objetivo não era esse. O objetivo do Jibril, akhbirni anil Islam, queria dizer o que eu tenho que fazer para assegurar o meu Islã. Quais são os pilares do Islã? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele começou a explicar quais são os pilares do Islã. O pilar número 1 disse al-Islam anta shahada. Anta shahada anta. Ele devolveu para ele. É você testemunhar Allah ilaha illallah, que não existe um Deus a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui é Tawhid. Aqui é o que? Tawhid. Este é o primeiro pilar do Islã. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah em nenhum momento vai perdoar uma pessoa que lhe faz shirk, mas vai perdoar aqueles que fazem outros pecados quando ele quiser. Quando ele quiser, Allah subhanahu wa ta'ala. Depois Allah subhanahu wa ta'ala disse, ya ibn Adam, o filho do Adamo, innaka law ataitani bikurabil ardi hasanat. Se você tivesse feito o ibada do tamanho do mundo, summa lakitani tushriku bi shay'an, mas cruzares comigo no dia do juízo final, enquanto fazes shirk, la adabtuka wa la ubal, eu havia de te castigar e não havia de me importar que algum dia você fez ibada. Allah subhanahu wa ta'ala não se importa com ibada de uma pessoa que faz shirk, como nos explicou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.